Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, bem-vindos para mais uma aula de Física. Conforme prometido, a aula de hoje será uma revisão para a nossa prova. E vamos iniciar a nossa revisão falando de espelhos planos. Para a gente compreender bem a definição de imagens em espelhos planos, vamos considerar aqui um espelho plano colocado verticalmente ao solo. Isso quer dizer que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Suponha que o objeto esteja aqui. Esse é o nosso objeto, que é um boneco. Bom, quais são as características da imagem no espelho plano? Primeiro, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Então, a imagem desse objeto, desse boneco, vai estar aqui de tal forma que a distância dessa imagem até o espelho será a mesma distância do espelho até o objeto. Essas distâncias serão iguais. Outra característica da imagem é que a imagem é sempre virtual, isto é, a imagem é projetada sempre para dentro do espelho. Então, na hora de descrever, na hora de construir a imagem de um objeto no espelho plano, basta você pegar segmentos, pega um ponto fixo no objeto, traça uma reta paralela ao plano da base do espelho e aí você acha esse outro ponto aqui. De modo que a distância desse ponto até o espelho é a mesma distância do espelho até o ponto do objeto real. Vamos pensar agora na quantidade de imagens que a gente consegue formar de um objeto com a associação de dois espelhos planos. Então vamos imaginar dois espelhos planos, eles formam entre si um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, e nós temos aqui um objeto, vou pintar aqui em azul, um objeto que está colocado à frente desse espelho. Então, quantas imagens serão formadas a partir daqui, dessa associação de dois espelhos? Observe que dependendo de onde você coloca o objeto, você vai ver nitidamente essas imagens. Nesse ponto aqui, por exemplo, você vai conseguir ver uma imagem aqui, pelo menos uma, né? E pelo menos uma imagem aqui. A questão é saber se essa imagem é única ou se são formadas outras imagens. Bom, a fórmula para o cálculo do número de imagens, a quantidade de imagens pela associação de dois espelhos, é dada por 360 sobre alfa menos 1. Vou chamar isso de n, que é o número de imagens associadas. Alfa é o ângulo formado por esses dois espelhos. Poderia ser chamado de alfa, beta, teta, qualquer nome. Bom, então, vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo de 90 graus. Se alfa for igual a 90, para fazer esse cálculo, você vai substituir o alfa por 90 graus. E aí vai ter 360 dividido por 90 menos 1. 360 dividido por 90 vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então, teremos 3 imagens. Então, se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, nós teremos provavelmente 3 imagens. A terceira imagem pode ser projetada aqui, talvez. Então, teremos 3 imagens. Bom, um outro fator, então, a considerar é essa velocidade de aproximação da imagem ao objeto. Suponha, por exemplo, que esse objeto esteja a 4 metros de distância do espelho. Então, a sua imagem também estará a 4 metros de distância do espelho. Quando esse objeto aqui, quando o objeto se aproximar 1 metro, isto é, quando sua distância se tornar 3 metros, essa distância aqui também se tornará 3 metros.
Então, a distância total entre o objeto e a sua imagem passa a ser de 6, isto é, de 8 metros passa para 6 metros. Desse modo, a velocidade de aproximação do objeto até a sua imagem é o dobro da velocidade de aproximação do objeto até o espelho. Isto é, se o objeto se aproximar do espelho a 2 km por hora, então ele estará se aproximando da sua imagem a 4 km por hora. Isso explica, por exemplo, o fato de um motorista olhar pelo retrovisor e achar que o carro de trás está se aproximando muito rápido. É porque a velocidade de aproximação olhada pelo retrovisor é o dobro da velocidade de aproximação real. Em relação à construção de imagens em espelhos esféricos, vamos considerar o seguinte. Primeiro, a definição de espelho esférico. O espelho é chamado de esférico porque ele é formado a partir de uma esfera. É tirada uma calota da esfera, a partir dessa calota se forma o que nós chamamos de espelho esférico. Quando a superfície refletora é a parte interna da calota, e aí temos uma figura mais ou menos assim, ó. Quando a parte interna é a refletora, dizemos que trata-se de um espelho côncavo. Quando a parte externa é a refletora, dizemos que trata-se de um espelho convexo. E a formação de imagens se dará pelos seus raios notáveis. Quais são os seus raios notáveis? Um deles, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, e o eixo principal é essa reta aqui, que estou chamando de EP, de eixo principal. Então, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele retorna pelo foco. Então, desse modo, esse raio aqui é chamado de um dos raios notáveis. Todo raio paralelo ao eixo principal, ele reflete voltando pelo foco. De modo similar, se você faz o contrário, se você pega um raio que incide pelo foco, ele vai retornar paralelo ao eixo principal. Então, esses raios, temos aqui dois dos raios notáveis, não são os únicos, temos vários outros. Por exemplo, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo centro de curvatura. Então, se eu tenho um raio que incide aqui passando pelo centro de curvatura, esse raio ele é incidente e também refletido, é o mesmo raio. Ele faz o mesmo caminho de ida e volta. Outro raio notável e importante que a gente precisa saber o seu comportamento é o raio que incide no vértice. Se ele incide no vértice, o raio de incidência vai fazer com o eixo principal o mesmo ângulo que o raio de reflexão faz com esse eixo principal. Daí que vem a ideia de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E para a gente fechar essa ideia, vamos à correção do último exercício, que vai formalizar bem essa parte aí de construção de imagens em espelhos esféricos, e a gente fecha a nossa revisão. A figura deste exercício mostra dois espelhos, um côncavo, que é esse primeiro, que eu estou chamando aqui de número 1, e um outro convexo, que é esse aqui que eu estou chamando de número 2. O centro de curvatura de cada espelho está em C, conforme mostra a figura, e o vértice de cada um representado por V. Para cada um dos raios luminosos mostrados, qual é o valor do ângulo de incidência? Bom, na questão 1, no item A, nós estamos vendo que o ângulo de incidência está passando aqui pelo centro de curvatura, então o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Todo raio que passa pelo centro de curvatura, ele vai refletir pelo próprio centro de curvatura. Então o ângulo de incidência vai ser qual valor?
o mesmo valor do ângulo de reflexão. Então, neste caso, ó, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E o mesmo se dá para o 2. Ó. O raio está incidindo e batendo em C, então ele vai voltar pelo mesmo caminho. Então, a resposta para 1, do item A, para o primeiro espelho e para o segundo é a mesma. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora vamos tentar responder o item B. Então, isso daqui responde o item A das duas figuras. E vamos agora tentar responder o item B. Indique a trajetória de cada um desses raios após se refletirem nos espelhos. Bom, a reflexão, pedindo aqui para você indicar a trajetória desses raios após se refletirem nos espelhos. Isso foi feito já aqui no item A, quando eu fiz a trajetória. Ó. A trajetória vai ser essa daqui. Ó. Essa aqui é a trajetória de um dos raios, essa daqui é outra de outro raio refletido. O mesmo vai acontecer aqui. O raio vai bater aqui, então ele vai voltar daqui para cá. Nesse sentido, o mesmo acontece com o outro. E agora, no próximo item, nós vamos ver a construção de imagem. Bom, e aqui nesse último exercício, pede para traçar a imagem desse objeto, dizendo as suas características. Então, primeiro, para saber as características da imagem, é interessante, de fato, nós traçarmos os raios fundamentais, ou os raios notáveis. Bom, como o objeto está aqui, vamos fixar um ponto aqui, ó, esse ponto A. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um raio notável, que é o raio paralelo ao eixo principal. Todo raio paralelo ao eixo principal, quando retorna pelo foco. Então, observe que nesse caso o raio está indo em direção ao espelho, bate nesse ponto do espelho e retorna pelo foco conforme está aqui. Agora eu vou traçar outro raio notável para poder achar a interseção dos raios refletidos. Um outro raio notável é o raio que passa pelo foco. Então, se eu pegar esse raio aqui e passar ele pelo foco, ele vai retornar paralelo ao eixo principal, dessa forma aqui. Nós temos então a interseção desses dois raios luminosos, a reflexão deles. Essa interseção vai ser a imagem desse ponto A. Logo, o objeto estará dessa forma aqui. Ó. A imagem dele estará aqui. Bom, e quais são as características dessa imagem? Então, vamos anotar aqui as características. Primeiro, a imagem é direta? É direita? Não, ela não é direita, ela é invertida. Então, uma característica é que ela é invertida. Qual outra característica? Em relação ao seu tamanho. É maior ou menor do que o objeto real? É menor do que o objeto real, então ela é reduzida. A imagem ela é reduzida. Qual é a outra característica? É saber se ela é real ou virtual. Observe que nesse caso a imagem ela está sendo projetada à frente do espelho. Então ela é uma imagem real e não virtual. E com isso nós finalizamos a nossa revisão para a prova. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.